Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar no capítulo 29 de Êxodo a consagração dos sacerdotes. Vimos toda a instrução que Deus deu a Moisés sobre a veste sacerdotal no capítulo anterior. Hoje vai ser dedicado à consagração desses sacerdotes. E como sempre, nós temos uma aplicação para as nossas vidas. Assim você os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Então, uma celebração será feita. Deus pede essa celebração. Nessa celebração, 5 pessoas serão ungidas, consagradas, separadas. Arão e seus 4 filhos. 3 animais, um novilho e 2 cordeiros serão sacrificados. A entrada ali no pátio, onde os animais eram sacrificados naquele altar que nós já estudamos sobre ele, o altar do sacrifício, que hoje na aplicação para as nossas vidas, esse altar simboliza a cruz de Jesus. E que nós também já estudamos, ninguém chega ao Santíssimo Lugar sem primeiro passar pela cruz de Jesus. Aqui nós vamos ver novamente o altar sendo usado para a consagração de 5 homens, Arão e seus 4 filhos. E algo já acontece aqui no verso 4. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Banho ali naquela situação de deserto já era uma regalia, né? Era algo assim muito ocasional. O banho, principalmente, a gente está falando de um banho completo, né? E antes de qualquer outro passo, a primeira atitude que foi feita com aqueles 5 homens era lavar-se. Então, eles foram lavados. E a palavra de Deus diz que nós somos lavados pelo poder da palavra de Deus. Efésios 5:26. A fim de santificá-los, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra de Deus. Isso é muito interessante, nós precisamos fazer perguntas à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos lavando dia a dia. Cada estudo que eu faço da palavra, cada mensagem que eu ouço e que eu permito que ela entre dentro do meu coração, e quando eu me torno praticante desse estudo, dessa palavra, é que eu posso considerar que a palavra me lavou.
Porque o lavar, me tornar limpo, significa que eu me tornei praticante, porque senão eu só fui ouvinte. Então, trazendo para nós uma pequena aplicação. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral, prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão, pondo-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja com óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos, sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará Arão e seus filhos. Arão aqui, ele está sendo ungido não somente para um sacerdócio, vamos dizer, simples. O sacerdócio de Arão era o do sumo sacerdote, porque era ele, o sumo sacerdote, que entrava no santíssimo lugar com o sangue do sacrifício e aspergia ali sobre a tampa da arca. Esse sumo sacerdote aqui, que era o de Arão, nós vamos ver o nosso sumo sacerdote em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Aqui está dizendo aos hebreus que hoje nós temos um sumo sacerdote e esse sumo sacerdote é muito diferente, porque ele nasceu sem pecado. Ele não precisou de todo esse ritual, de toda essa purificação. Ele foi tentado em todas as coisas e em todas as coisas ele venceu. Ele foi mais do que vencedor. E um detalhe sobre esse sumo sacerdote das nossas almas, das nossas vidas, é que os sacerdotes daquela antiga aliança, eles tinham que sacrificar primeiro por eles. E Jesus não, ele não precisou sacrificar por ele. Ele já era o cordeiro santo, puro, e não precisava sacrificar por ele. Isso é tremendo demais para o nosso entendimento. Então hoje nós temos o nosso sumo sacerdote que nos representa diante de Deus, puro, santo. No 12, com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Aqui também o altar estava sendo separado, santificado para Deus. Lembrando a frase que estava na testa do sacerdote: separado, consagrado para Deus. Aqui, esse sumo sacerdote simbolizando Jesus Cristo e os 4 filhos dele como sacerdotes, simboliza
cada um dos filhos de Deus, porque nós somos geração eleita, nação eleita, santa, separada. Foi o versículo que nós vimos no capítulo anterior. Nós somos sacerdotes separados. 1 Pedro 2,9, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. No verso 19, pegue depois o outro cordeiro, Arão e seus filhos colocarão a mão sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue no lado do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão com ele sobre Arão, suas vestes, sobre seus filhos e sobre suas vestes. Assim serão consagrados ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Então aqui há uma outra instrução. Primeiro, o altar foi consagrado em suas pontas com o sangue do animal sacrificado. Agora há uma instrução interessante. Com o dedo vai ungir a orelha direita de Arão e de seus filhos, o polegar direito de Arão e de seus filhos, o pé direito de Arão e dos seus filhos. Eu trouxe pelo menos um simbolismo dessa unção. A orelha direita estava sendo consagrada. O sacerdote está sempre atento em ouvir a instrução de Deus. E hoje o nosso ouvido está sempre atento ao Espírito Santo de Deus, às revelações que vêm para nós através da palavra de Deus. Nós estamos com nossos ouvidos ungidos para ouvir as instruções, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus que não nos deixa ser destruído, a direção de Deus para a sua obra no reino, a direção de Deus para ministrar a vida de outras pessoas. Também o polegar direito, ungido, consagrado, significando aqui as mãos na obra, a mão no arado, a mão para servir o Senhor, para fazer o bem. O pé direito sendo ungido, uma também consagração do meu caminhar com Deus, o sacerdote caminhando com Deus em todo lugar, em toda hora, aqui simbolizando um caminhar sempre com Deus. Depois nós temos, não dá para a gente estar lendo todo o capítulo, mas todos devem ler, né? O 38, eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, a cada dia, 2 cordeiros de um ano. Ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Essa é a nossa vida consagrada ao Senhor todos os dias. Salmo 105:4. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente, continuando, sempre, todos os dias, em todo momento, no que é que nós estejamos fazendo, buscai ao Senhor continuamente. Como resultado de toda essa obediência, de toda essa consagração, nós vamos ler o verso 42 em diante. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com vocês. Olha, nesse local,
Ou nessa situação, a situação de hoje, que nós hoje somos morada do Espírito Santo, que nós hoje temos sobre nós a cobertura do sangue do Cordeiro Santo de Deus, na situação de hoje em que nós nos encontramos lavados pela palavra de Deus, em que nós nos encontramos como sacerdotes de Deus, com a orelha ungida para ouvir as suas instruções, com o polegar ungido para a obra, com os pés ungidos para caminhar continuamente com o Senhor. Nesse local, nessa situação, eu falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor. Assim, esse capítulo se encerra. Com toda a obediência, tudo que Deus manda fazer sendo cumprido, a consagração ocorrendo nas nossas vidas através do Cordeiro que morreu por nós. Assim Deus diz: eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor. Fica essa palavra para a sua meditação e valorize tudo que o Senhor Jesus fez pela sua vida, eu pela minha vida. Amém? Deus te abençoe.